Olá, eu sou Juliana Espíndola e está começando mais um Ligado em Saúde. O programa de hoje vai atender ao pedido da Eliane da Silva Ribeiro, que mora em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. A Eliane ligou para a gente querendo saber mais sobre dermatite de contato. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então fique com a gente, porque este é o tema do nosso programa de hoje. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o Dr. Fábio Kushner. Ele é alergista e membro da diretoria da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia do Rio de Janeiro. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Como vai, Juliana? Tudo bem? Tudo. Doutor, explica pra gente, o que é a dermatite de contato? Bom, esse termo dermatite, ele se refere a uma inflamação da pele. Eu posso ter dermatite de contatos de fundo alérgico, isso quer dizer que o sistema imunológico é ativado, ou posso ter dermatite de contatos irritativas, que corresponde à maioria dessas reações. O que o senhor está me dizendo é que existem vários tipos de dermatite de contato, é isso? Isso, na realidade, existem vários tipos e várias formas de se apresentar na pele. Por exemplo, se eu tenho uma substância, uma dermatite de contato irritante, eu tenho um determinado produto, principalmente aqueles mais ácidos, a maioria das pessoas, se tiver uma concentração muito grande desse produto, vai reagir. Então, vamos dizer, de 100 pessoas, se eu tenho um produto muito concentrado e ácido ou irritativo, 90% dessas pessoas vão responder. Quando eu tenho a dermatite de contato de fundo alérgico, quando o sistema imunológico é acionado, isso é muito mais raro. Então, de um modo geral, a alergia é bem menos frequente do que uma reação irritativa. E de cada 100 pessoas, vamos dizer, 5 a 10% dessas pessoas vão ter uma reação do tipo imunológico. Isso acontece mais com aquilo que é apresentado mais frequentemente para a gente. Existe um conceito de que aquilo que é raro, que a gente vê raramente, é que causa alergia. É o contrário, o sistema imunológico, ele reage àquilo que a gente vê com mais frequência. Então, em relação à reação de contato, a gente vê muito em relação a mulheres, por exemplo, bijuterias, cosméticos, detergentes e aquelas coisas que entram em contato com a gente mais raramente, geralmente não são relacionadas à alergia. E isso pode acontecer a qualquer momento? Uma mulher que nunca teve uma alergia a esse tipo de substância, nunca teve dermatite de contato, do nada ela pode passar a ter? Então é justamente isso. Quanto mais eu entro em contato com uma determinada substância, mais probabilidade eu tenho de me tornar alérgico. É igual atravessar a rua. Quanto mais atravesso a rua, mais chance de ser atropelado. Vamos passar em cima do pé, vamos ser menos dramáticos. Mas o que a gente observa hoje em dia, em relação, por exemplo, a cosméticos, cada vez mais precocemente as crianças estão utilizando brincos e tem festas, inclusive, para pintar, festas para as crianças se pintarem. Então a gente tem observado cada vez em idades mais precoces essa dermatite de contato. Isso não se faz de um momento único, não. Eu dependo de uma primeira apresentação daquilo, uma primeira exposição e exposições posteriores, frequentes, é que vão me causar problema. Então, no caso, como a gente relacionou, usa bijuteria que está em contato permanente com a pele, tinturas de cabelos. Recentemente, a gente tem visto tatuagens, daquelas de rena, porque ficam um longo tempo em contato com a pele, causando problemas também. É diferente, por exemplo, de uma dermatite de contato não alérgica, é muito comum que a gente vê, que é uma dermatite que depende também de uma fotossensibilização do sol, por exemplo, com limão. Aquilo não é dermatite alérgica. É muito comum, a gente vê em churrasco, na praia, principalmente. A pessoa lida com limão, não dá uma reação naquele momento, e uma semana depois, ou alguns dias depois, começa a ter uma reação de bolhas. Isso não é reação alérgica, é uma reação de fotossensibilização. E uma outra coisa que chama atenção em relação à reação alérgica é que ela não é imediata. Pois é, os sintomas eles aparecem depois de um certo tempo. A gente chama de uma reação retardada. Ela aparece depois de 48, 96 horas, ou seja, 3, 4, 5, 6 dias. Muitas vezes a pessoa não relaciona aquilo que entrou em contato com a apresentação. Não lembra mais, que, por não exemplo... lembra, esquece. Doutor, quais são os principais sintomas da dermatite de contato? Como é que fica essa pele? O principal sintoma é vermelhidão e o mais acentuado é a coceira. Esse é o principal sintoma para a gente pensar numa reação alérgica de contato, é prurido, a coceira. Mas eu posso ter vermelhidão, com a presença do que a gente chama de eczema, formação de bolhas, ficar úmido. Mas o que chama atenção
é a coceira e também local de apresentação. É muito comum a gente pensar em alguns tipos de alergia só para ver o local. Por exemplo, é muito comum nas mulheres, reação acima na pálpebra, a gente vai pensar em reação ao esmalte. Mas por que dá aqui? Porque essa pele em torno dos dedos é muito grossa e o esmalte ali não penetra bem. Mas não é comum passar a mão, principalmente mulheres. Dessa maneira, aparece na pálpebra. Então é uma coisa para a gente pensar de imediato. Um outro fator que a gente tem que pensar é naquelas dermatites de contato ocupacionais. Por exemplo, borracheiros que lidam com graxas, tudo. Então a gente vê muito dermatite de mãos. Se for uma substância líquida, a gente vê entre os dedos, porque aquilo escorre. Então tem algumas localizações e alguns aspectos que nos chamam a atenção para pensar no diagnóstico de dermatite de contato. Existe alguma maneira de confirmar a dermatite de contato? Existe um teste de contato, né, de leitura retardada, que é padronizado. Existem uma bateria padronizada para a gente testar, e isso compreende uma série de matérias-primas de metais, cosméticos. Então, geralmente se coloca uma fita adesiva específica, com substâncias já elaboradas para isso, coloca-se em contato, principalmente no dorso, nas costas, se coloca ali, cerca de 48 horas depois, 2 dias depois, se faz uma leitura. Essas fitas adesivas têm uns discos que você coloca substâncias. Naquele local que aparecer a reação, que imita a reação, ou seja, dá aquela reação, você identifica qual é a que aquela pessoa tem alergia. Né? Então você pode fazer a leitura com 2 dias, às vezes não aparece, às vezes a gente pede para fazer uma foto, uma exposição solar, ou faz uma exposição com infravermelho, para ver se faz uma fotossensibilização e faz uma leitura mais tardia, com 4 até 6 dias. Esses sintomas, eles costumam durar quanto tempo? Depende da exposição. Se for brinco, por exemplo, enquanto tiver o brinco, vai dar problema. O problema da dermatite de contato alérgica é que ela ativa uma parte do sistema imunológico, que são umas células que têm uma memória de elefante, para a vida toda. Qual o tratamento aí? Retirar aquilo que dá alergia de contato. Não tem outro tipo de alternativa. Entendi, mas uma pomadinha pode ajudar? Não, sem dúvida alguma. O tratamento agudo das lesões tem várias pomadas, vão ajudar. Às vezes eu tenho reações extensas que requerem outros tipos de tratamento, mas o tratamento definitivo é afastar o que a gente já chama de agente agressor, né? Tem que afastar. Tratamento e prevenção também, né? A maneira de prevenir a dermatite de contato é evitar, então, entrar em contato com essas substâncias ou com esses objetos que a pessoa já sabe que causam alergia, é isso? Isso. O que a gente vê é que muitas vezes, apesar de parece fácil, afasta aquele agente, e isso pode ser no dia a dia complicado, como é o caso de detergentes, etc. Tal, né? O dia a dia, né? No caso do detergente, aí, se colocar uma luva, resolve? Normalmente, ou afasta a pessoa daquela função, mas normalmente são donas de casa, que é muito complicado, ou coloco luvas que muitas vezes também vão reter água. Então, assim, pessoas que trabalham com água já tornam a pele mais sensível, mais, a gente chama friável, e facilita a penetração daquilo que pode causar alergia. Mas normalmente a gente usa luvas protetoras. Tá certo, doutor. Eu agradeço muito a sua participação. Foi uma ótima entrevista. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O Ligado em Saúde fica por aqui. Mas não esqueça, o nosso programa é feito para você e por você. Faça como a Eliane. Escreva ou ligue para a gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos. Anote o nosso endereço. Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21 040 360. O nosso telefone é 0800 701 8122 e o e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!